A Vaza Toga 2 chegou. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão, e vou falar um pouco com vocês sobre isso, até porque essa matéria do Michael Shellenberger, do Eli Vieira e do Davi Agape contou com a minha participação, porque eu fui um dos especialistas entrevistados pela matéria, e posso dizer que uma repulsa imensa me tomou conta quando eu vi esse material. É impressionante a desumanidade que parece havia dentro do gabinete do ministro Moraes, e até mesmo aquilo contagiava os seus assessores. Parece que essa desumanidade não é só dele. É muito lamentável perceber que essa matéria expõe que existia uma célula, uma espécie de núcleo paralelo, uma força-tarefa dentro do gabinete do ministro para classificar, para certificar ideologicamente, politicamente, os réus do dia 8. Então, quando a pessoa era presa, essa era a sequência. A pessoa ia para a audiência de custódia e eles faziam uma espécie de um fichamento ideológico. Em quem que a pessoa vasculhava ali nas redes sociais, via quem apoiava, em que evento foi, que tipo de fala teve, e faziam ali um fichamento ideológico, algo que, se você for buscar na história, você vai encontrar nos regimes mais autoritários e fascistas que já existiram. Você vai encontrar na Alemanha da Segunda Guerra, a guetização, o carimbar ideológico, o carimbar de pessoas que são vistas como diferentes, na Itália fascista. Esse tipo de coisa estava nesses locais, mas nós tivemos, pelo visto, isso dentro do Brasil e dentro do judiciário e dentro da mais alta corte nossa, lamentavelmente. Então, o que acontecia era isso: a pessoa era fichada ideologicamente, politicamente, a depender da sua ideologia política, claramente a depender de se era bolsonarista, se era de direita, ela recebia ou não a prisão na audiência de custódia, era mantida ou não presa. Há relatos, e inclusive isso foi fartamente exposto na matéria, de inclusive assessores do ministro que chegaram a dizer às pessoas: cada um vai receber o que merece, ou seja, a prisão. Quer dizer, cada um vai receber o que merece, ou seja, a prisão. Você acha que tem isenção, que tem imparcialidade em alguém assim? Você acha que uma pessoa dessa é capaz de julgar e de assessorar um juiz que julga? E tudo acelerado. Dizem também, faça acelerado porque o tempo do ministro é um tempo que não espera. O ministro tem pressa. É dessa forma que se julgam as pessoas. E, de novo, julgam-se com base em quê? Na ideologia, na política, na visão política que as pessoas tinham, pois era isso que era certificado, era essa busca que se fazia com esse tipo de certificação, de classificação das pessoas. As pessoas eram espécies que mereciam ou não um julgamento justo, a depender da ideologia política que tinham. Isso, olha, é de uma baixeza, não apenas jurídica, mas também moral muito grande, lamentavelmente. E fica claro que esse núcleo, portanto, funcionava de forma irregular, de forma ilegal, de forma inconstitucional, de forma autoritária, de forma censória, enfim, tudo de errado que possa se dizer. Por quê? Porque um juiz ou um tribunal não pode ter um núcleo de acusação. Um juiz ou um tribunal não pode ter uma força-tarefa para acusar. Quem tem que fazer isso é o Ministério Público. E se um juiz ou um tribunal acusam, eles corrompem a sua função de juiz, isento e distante, e passam a exercer a função do Ministério Público, ou seja, corrompem a sua função e corrompem a função do outro também. Ou seja, a função do juiz e a do Ministério Público ficam corrompidas pela existência de um grupo como esse, pela existência desse tipo de certificação ou de um núcleo paralelo que faça ou fizesse esse tipo de certificação. E isso corrompe, obviamente, por consequência, o Estado inteiro. Isso corrompe, portanto, a tal da democracia que eles disseram tanto e tanto e tanto que estavam salvando. Salvando, agora a gente vê. E eu fico estarrecido como, de alguma maneira, uma parte da mídia, como, de alguma maneira, uma parte bem significativa da advocacia
faz vistas grossas a isso. Continuam repercutindo o discurso de que a democracia foi salva por esse tipo de atitude ou por esse tipo de pessoa, de autoridade pública. E é incrível que dentro do Brasil a gente ainda tenha pessoas que na Lava Jato, grupos como o Grupo Prerrogativas, por exemplo, que lá na Lava Jato dizia, olha, o garantismo precisa existir. E agora vem pessoas sendo tratadas dessa maneira e não dizem nada. Cadê o garantismo? Onde estão os defensores do garantismo? Então, infelizmente, o Brasil, ele funciona da seguinte forma: se você concorda ideologicamente com a censura, com a pessoa censurada, com a pessoa que está sofrendo autoritarismo, que está sofrendo as maiores abominações, se você ideologicamente é a favor de quem está corrompendo o Estado, você justifica qualquer coisa, você topa qualquer coisa. Dentro desse país não se defendem valores, infelizmente, ou pelo menos as pessoas que a gente tem visto por aí, quietas, acho que são assim. Não se defendem valores e sim interesses. Se interessa você o abuso, você bate palma para o abusador. Essas pessoas estão salvando a democracia? Dá para alguém ainda acreditar nisso? Acho difícil. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha. Análises como essas são sempre feitas aqui no canal. Conte para os seus amigos e conte para os seus inimigos também, se você não gostou. É isso.